Vocês passaram a semana inteira me pedindo para que eu comentasse o vídeo, o debate, né, entre um bilionário e 30 trabalhadores. Isso aqui foi no canal Foco e o Conselho. E esse debate entrou em muitos aspectos, né, em muitos pontos ali diferentes, e um deles é se é moral ser bilionário. Então vou deixar de cara a pergunta para vocês aqui, para ouvir o que vocês pensam. Eu acho que eu sei a resposta, mas me digam aqui no comentário se vocês acham que é moral que existam bilionários no mundo. Bem, eu sou Henrique Bugalho e hoje a gente vai falar sobre esse formato de debates, né, e algumas coisas que apareceram nesse debate entre o bilionário e os trabalhadores. Eu vou depois também assistir um trechinho aqui, um dos debatedores que o pessoal estava compartilhando bastante ali, bastante entusiasmados, né? Olha só o professor de geografia desmontando o bilionário, e vamos entender algumas coisas, algumas técnicas que foram utilizadas nesse debate, alguns rumos que tomaram e identificar como isso acontece no debate público ou no debate entre pessoas ou mesmo em diferentes âmbitos da vida real, né? Mas antes disso, já curta esse vídeo aqui para ajudar o YouTube a entender que o vídeo é relevante. Deixe seu comentário aqui embaixo se você acha que é moral ou não ser bilionário, que haja bilionários no planeta. E também vou indicar para que vocês conheçam o meu trabalho novo na Amazon que se chama 20 táticas para você arrasar nos debates, no qual eu mostro essas táticas, né? Aqui não é uma apologia dessas táticas, é mostrar táticas maliciosas ou táticas quase automáticas que as pessoas adotam nos debates e por que elas funcionam, como elas operam no nosso cérebro, como elas nos ajudam a compreender o mundo, mesmo se for enganoso, mesmo se for errôneo, né? Então, para começar, vamos falar um pouquinho desse formato, né? O debate é fulaninho versus 30, ou fulaninho versus 20, ou sei lá, esse formato, né, que se popularizou. Eu nem sei quem foi que inventou isso, mas eu já comentei anteriormente aí que eu acho bem bizarro esse formato. É claro que às vezes saem coisas interessantes, esse debate particular foi interessante, mas muitas vezes o negócio degringola e nem sempre é muito produtivo. Às vezes sai coisa boa, mas nem sempre. Então isso aqui me recorda, inclusive, né, aquelas demonstrações de xadrez, quando você tem os mestres enxadristas, né, que jogam partidas com várias pessoas simultaneamente, sei lá, 50 pessoas, ele vai passando, movendo as peças em cada um dos tabuleiros ali, dando volta, né, às vezes às cegas, os caras, sabe, vendam o jogador e ele vai jogando. Então, assim, são coisas, demonstrações para exemplificar como aquele mestre enxadrista é muito habilidoso. Mas é claro que no xadrez você tem aqui critérios objetivos para avaliar quem ganhou a partida ou não, né? Então, assim, o mestre enxadrista vai fazer checkmate no cara, o mestre enxadrista vai estar com uma posição tática muito evidente, e aí isso é muito claro de você identificar. Nem sempre nesse formato é muito simples, ainda mais quando a gente pensa nos vieses ideológicos das pessoas, nem sempre é muito simples você perceber quem venceu ou quem perdeu, quem saiu melhor, quem saiu pior, porque você vai se agarrar na sua visão de mundo, você vai se agarrar nos critérios prévios que você tem do que é o correto, do que é o moral, né, se existir bilionário é moral ou não. Mas eu posso dizer que foi um debate de alto nível, até porque o próprio bilionário, né, o Flávio Augusto, ele conseguiu desarmar as pessoas, né? E aqui eu quero, inclusive, mencionar a tática que ele fez logo de cara. Ele conseguiu desarmar os debatedores lá, ao mostrar como ele é uma pessoa comum. Assim, ele estava na posição deles ontem. Então, assim, eu sou vocês ontem e vocês podem ser igual a mim no futuro. E ao fazer isso, muita gente caiu nessa tática. E aí ele demonstrou porque ele é um tremendo vendedor. Um tremendo vendedor. O caso aconteceu foi o seguinte: uma das primeiras debatedoras ali era uma professora que não trabalhava como professora, trabalhava como transista. E ela conta na vida pessoal dela como difícil, e ela lutando, e ela patinando e não conseguia avançar. Então, o que o Flávio Augusto diz é o seguinte: olha só, eu vou te provar que eu posso te ensinar a ter sucesso na vida. Eu vou te provar e eu vou te dar uma orientação aqui depois. Você topa? Você topa fazer uma orientação comigo? E ela fica toda deslumbrada. Então, ao fazer isso, ao se dispor a ajudar uma trabalhadora, a se dispor a ajudar uma pessoa que tem uma vida difícil, ele já desarmou esse mito de que ele é um bilionário psicopata. Ele já desarmou esse mito de que ele é uma pessoa inescrupulosa que vai pisotear nas pessoas e vai esmagá-las para chegar no sucesso. Ao mostrar, eu entendo você, eu estive no seu lugar e eu sei como é difícil, e eu posso te ensinar os caminhos das pedras, ele desarmou quase todo mundo ali. E aí ficou muito difícil que os outros debatedores antagonizassem o bilionário como se ele fosse esse demônio.
Então ele mostrou ali, ele realmente provou que ele é um tremendo vendedor. E essas táticas de debates, né, essas táticas argumentativas ou retóricas, elas não são usadas apenas em debates. Elas não são usadas apenas, sabe, dois pontos antagônicos de vista aqui lutando pela hegemonia. Não, isso aqui é usado no dia a dia, né, usado por vendedores, por exemplo, para convencer a pessoa a comprar um produto, sabe, a quebrar a resistência da pessoa, né, quebrar a objeção, que é um termo utilizado, né, no marketing ou nas vendas, a quebrar a objeção da pessoa e ela comprar o produto. Isso é usado por professores para ensinar melhor os alunos, né? Como convencer os alunos, ou como atrair a atenção dos alunos para que eles parem e ouçam o que tem para falar, e assim por diante. Então, assim, essas técnicas argumentativas, elas são recorrentes em muitos campos. Então, o que o Flávio Augusto faz ali é usar uma técnica de mostrar, eu sou como vocês, eu sou bilionário, tenho muito dinheiro que eu nunca vou conseguir gastar na minha vida, mas eu sou como vocês. E aí, isso desmontou. Inclusive, isso me recordou um documentário, já antigo, né, um documentário que tem uns belos 20 anos aí, que se chama The Corporation, que tem depoimentos do Chomsky, tem vários depoimentos interessantes nesse documentário que mostra como as corporações elas teriam, né, um perfil psicológico, se fosse traçar um perfil psicológico das corporações, de psicopatas, que elas não pensam nas consequências, que elas não têm remorso, que elas destroem o meio ambiente para poder ter lucro, assim por diante. E aí, num dos pontos do documentário, tem lá um ex-CEO de uma corporação, né, o ex-diretor de uma corporação, e ele mostra a trajetória dele de diretor de corporação a alguém que abandona as corporações, ou ele passa para uma outra corporação que demonstra uma preocupação ambiental maior. E ele faz o seguinte, olha, uma coisa que é curiosa, né, que você dentro da corporação, você como funcionário da corporação, você como, sei lá, executivo da corporação, individualmente você pode ter um conjunto de valores que não são valores destrutivos, que você pode ser uma pessoa legal pra caramba, uma pessoa que inclusive doa para campanhas sei lá, ambientais e assim por diante. Mas na corporação você não tem escolha. A corporação, ela é essa máquina de gerar lucro. E você como funcionário da corporação, você tem o dever de gerar lucro para essa empresa. Então, os seus valores individuais acabam sendo atropelados pelo valor da corporação, que é gerar lucro. Então ele fala sobre esse abismo que existe, né, ou essa ruptura que existe entre você, indivíduo, no interior de uma corporação capitalista, e a corporação gerando lucro a qualquer custo e destruindo tudo ao seu redor. Então, o que o Flávio Augusto tenta fazer é mostrar assim, olha, eu sou bilionário, ganho muito dinheiro, sabe, tô no top 0,00001% dos brasileiros, mas eu sou igual a vocês. Então ele tenta estreitar esse abismo, né, e mostrar que vocês também podem ser ricos no futuro, vocês também podem ser milionários no futuro. E aí, quando ele faz isso com essa moça, ele rompe com essa imagem de uma figura demoníaca, né, o capitalista demoníaco que manipula, o especulador financeiro, que é capaz de qualquer coisa. E aí o debate vai prosseguindo nesse sentido, ele sempre tentando mostrar como ele é a exceção, mas que você não pode generalizar. E aí é um argumento ruim. É um argumento ruim do Flávio Augusto dizer que você não pode generalizar, porque você pode generalizar. A generalização nada mais é do que estabelecer padrões. Então, assim, se ele é a exceção, se ele é uma pessoa que surgiu da periferia e cresceu e conseguiu fazer um curso de inglês que fez sucesso e assim por diante, ele é a exceção que prova a regra. Se ele mesmo diz isso, né? Ele fala assim, olha, não, de fato, boa parte dos bilionários são herdeiros, ou já vem de uma conjuntura de muito dinheiro. Então, ao falar isso, ele já mostra, olha só, eu sou a exceção. Então você pode estabelecer um padrão, você pode estabelecer uma visão geral sobre o que é ser bilionário, sobre o que é ser rico, multimilionário, assim por diante, porque as pessoas que saem do nada e se tornam multimilionárias são exceções. Por mais que possam haver estratégias ou procedimentos que alguém possa seguir para poder atingir o sucesso, eu imagino que existam alguns desses princípios, que inclusive também até devem incluir passar por cima dos outros, muitas vezes, destruir a competição e assim por diante, né? Esmagar a competição, e isso acontece o tempo todo também nos debates, né? Quando você vai ter um debate entre duas figuras aqui, o que elas tentam fazer é esmagar a competição para que ele saia, sabe, vitorioso. Então, é claro que devem existir estratégias para isso, mas também não significa que todo mundo vai obter sucesso. E aí é uma das perguntas e essa é uma das afirmações que o Flávio Augusto faz, que todo mundo pode obter sucesso se quiser e seguir essas estratégias. E aí me parece, inclusive, desrespeitoso com quem é pobre, com quem, sabe, sai de condições extremamente precárias, porque é claro que nem todo mundo pode ter sucesso. É claro que não. Para cada bilionário você vai ter milhões e milhões de pessoas, bilhões de pessoas que não vão conseguir nada na vida, porque o mundo porque a vitória de um é a derrota dos outros, muitas vezes. Não há espaço absoluto para todo mundo ser bilionário. Não há. Nem milionário. A vitória de uns é a derrota dos outros. Então, quando se fala da moralidade de bilionários, e aqui nem sequer bilionários, eu acho que em alguns patamares de multimilionários já começa a ser bastante obsceno o negócio.
Então, quando se fala disso, é justamente por isso, porque a vitória de uns implica na derrota de muitos. E aí, eu vou entrar com vocês aqui num dos pontos do debate, né, quando um professor de geografia vai falar com o Flávio Augusto e muita gente achou que o professor esmagou lá o Flávio Augusto. Eu quero ouvir com vocês para a gente entender algumas estratégias que estão acontecendo ali e como a gente pode usar ferramentas analíticas para perceber o que se dá, né? Vamos assistir juntos aqui. Boa tarde. Meu caro, é o seguinte, falando da questão do sucesso e voltando um pouco ao debate moral, eu só queria lembrar uma coisa que os bilionários e empresários eventualmente esquecem, que é como os poderes no Brasil não estão divididos entre políticos e empresários. No Brasil, a maioria dos políticos são empresários, a maioria dos empresários são políticos, e curiosamente eles são brancos, são pessoas que não começaram do nada, talvez você seja uma exceção, e são pessoas que usam as políticas públicas para se enriquecer. Nunca faturei um centavo de dinheiro público. A maioria. Então, primeiro aqui, só essa afirmação do professor, né, de que a maioria dos políticos são empresários e vice-versa, a gente precisaria de dados para isso, né? Talvez até seja verdade, mas é uma afirmação que precisaria de algum respaldo. Mas uma coisa que a gente sabe, e por exemplo, quem fala sobre isso é o Gessé Souza nos livros dele, né, nas várias obras dele, incluindo na Elite do Atraso, que foi uma obra que fez bastante sucesso anos atrás, é essa relação, essa simbiose entre público e privado, né? E aí o que o Gessé Souza critica é que muitas vezes os liberais ou os direitistas criticam a máquina do Estado, e isso é uma coisa que o Flávio Augusto também faz, de criticar o Estado, de dizer que a gente não pode esperar que o Estado vá melhorar a vida das pessoas. E aí o que o Gessé Souza fala, na verdade, é que o Estado ajuda bastante a melhorar a vida dos milionários, dos empresários, das corporações. Porque a verdadeira corrupção não é a corrupção do Estado. A verdadeira corrupção em que move bilhões é essa fusão, essa intersecção entre o público e o privado, que é quando você tem lá fraudes de licitações, obras superfaturadas, assim por diante. Então são empresários que estão se aproveitando da máquina do Estado, e isso envolve muito dinheiro, né? Inclusive molhando a mão de políticos para poder passar esses projetos superfaturados, e é nessa conexão que você vê realmente os verdadeiros crimes de corrupção. Então a afirmação, se os políticos são em sua maioria empresários, não sei dizer, mas o fato é que essa relação entre público e privado é onde você realmente percebe boa parte daquilo que a gente entende como corrupção. Então vamos seguir. Bom se você for uma exceção, mas a gente vê estelionatários usando a Constituição para se favorecer e concentrar um capital, que a colega estava falando, de cerca de, só no Brasil, né, 2 trilhões de reais, isso é em patrimônio, 10% disso pagaria 2, 3 vezes o Bolsa Família, e pior, acho que concentra uma responsabilidade de tomar decisões que é muito poderosa e que vai limitar, por exemplo, a valorização de um professor, de uma enfermeira, de um bombeiro, de um policial. Não limita. Limita porque eu nunca vi ninguém ficar bilionário sendo professor, policial, bombeiro, ou uma pessoa que limpa a casa de alguém, ou que é uma pedagoga. Então, por mais que aqui a gente está acompanhando a fala do professor de geografia, mas tem um problema tremendo nesse segmento aqui, nesse trechinho aqui, e é um grande problema de desvio do debate, né? Porque nesse trecho em específico, a afirmação do Flávio Augusto era que o sucesso é uma ciência exata, ou seja, que há técnicas, estratégias para você fazer sucesso. E aí o professor ele já estava abordando um outro assunto que tinha passado. E isso é muito comum acontecer em debates, né? Ainda mais nesse formato aqui, que as pessoas estão tão desesperadas para correr lá para poder falar, né? Então, assim, às vezes foi uma afirmação que o cara lá, o debatedor, né, o Flávio, falou, sei lá, 3, 4 rodadas atrás, e o cara tá aquilo na mente e ele quer abordar aquela questão. Mas o tópico não é isso. E aí o que o Flávio vai fazer mais adiante é voltar para o tópico, né? Então, assim, nesse caso aqui é um erro de abordagem do tópico. Então, assim, houve um desvio completo. Isso acontece muito nos debates também. Você começa num tópico, começa num assunto, e de repente o assunto vai evoluindo, e quando você termina o debate, ele foi para um lado totalmente aleatório, que não tem nada a ver com o ponto inicial. E aí, nesse caso, se você percebe a dinâmica e compreende para onde está indo, você pode segurar as rédeas e dizer o seguinte: não é isso que eu estou falando. Então, assim, a gente não está debatendo aquilo que foi proposto. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre as estratégias para o sucesso, e não sobre sei lá, outro aspecto sobre desigualdade, que foi um outro assunto. Então, assim, vamos nos ater ao tópico. Então aí cabe a um dos debatedores, quando percebe que está desviando o tópico, puxar de volta para o tópico. Olha, você não respondeu o que eu estou falando aqui. Agora a questão não é essa, a questão já passou. Vamos falar sobre isso específico. E aí você controla o fluxo do debate. É claro que na dinâmica, quando ela vai acontecendo, é muito difícil perceber essa progressão, mas se você consegue perceber, você puxa de volta, que é o que vai fazer o Flávio Augusto mais adiante. Vamos continuar ouvindo aqui.
Desculpa te interromper. É só para a gente não deixar conceitos assim, equivocados no ar, né? Eu concordo com você com parte do que você está dizendo, mas não existe correlação a riqueza de alguém com a pobreza de outra pessoa. Existe. Não existe. Existe porque a exploração do capital, da forma como você pensa, poderia um dia deixar todo mundo milionário. Isso gera inflação. A gente vê, por exemplo, hoje uma bolha de bitcoins que não tem serventia absolutamente alguma para a humanidade porque não gera emprego. Mas que está lá produzindo uma concentração de riqueza brutal quando esse dinheiro podia estar sendo distribuído pagando salários no mínimo mais justos para a população essa distribuição desse dinheiro? Um salário mínimo, por exemplo, 5 vezes maior do que é o atual. A gente viu que a reforma trabalhista do Temer, depois do golpe, precarizou muito a vida dos trabalhadores. O que você acha que aconteceria se o salário mínimo, que eu adoraria que fosse 5 vezes maior, mas do ponto como o Brasil é estruturado hoje, o que você acha que aconteceria se o salário mínimo hoje, a gente fizesse assim, ó, e ele fosse 5 vezes maior? Você teria que tirar esse dinheiro de algum lugar, é a conta que o Congresso está tentando fazer. A questão é que quem está lá dentro, que é menos de 1%, não é factível porque quem decide as leis não quer pagar mais imposto, porque são milionários, são multimilionários. Mas eu topo pagar mais imposto. Mas então convence os seus colegas ali que fazem lobby no Congresso a pagar mais também. Não, eu topo pagar mais imposto. Se a gente conseguisse que esses 1% pagassem mais imposto, não é o 5% das leis, é 20, 30. Luiz, desculpa, Luiz. Sabe o que precisa acontecer? É pegar uma planilha e fazer essa conta. Pois é, mas ela é feita. Não, mas eu vou te dar um exemplo. O projeto da Glaze que você está mencionando agora... É super conservador. Mas beleza, esse projeto dá 20 bilhões. 20 bilhões é 2 dias de Vamos tributar mais. Mas o que você acha que acontece? Então, vamos lá. O que você acha que acontece se a gente tributa bem mais do jeito que você está falando? Os ricos têm que pagar a conta. Você acha que os investidores do agronegócio vão mudar para Zurique para plantar soja lá na Suíça? Você sabe quantos dos 10 brasileiros mais ricos têm residência fiscal no Brasil? Me ensina. Não sabe esse número? Dá um chute. Dos 10. 10 mais ricos do Brasil. Que sejam os 10 morando fora. Então, são 9. Tudo bem, mas... Apenas tem residência fiscal no Brasil. Você sabe quantas famílias milionárias... Deixa eu só te interromper. Não, só para concluir o raciocínio. Eu vou depois devolvo para você. Tá? Ele vai ser rápido. Sabe quantas famílias milionárias saíram do Brasil no ano passado? 800. O país não parou, diga-se de passagem. Mas não vai parar. Os continuam cheios mas o que acontece? E as fábricas continuam produzindo. Mas o que acontece quando 800 milionários saem do país? Tem menos evasão fiscal de quem sonega. Não, mas aí você está generalizando. Sim, não estatisticamente não generaliza. Eu não sonego imposto. Eu acredito em você. É isso. Mas não é particular a discussão, mas quando a gente generaliza o assunto, a nossa conversa não fica muito inteligente. Mas não é o Luiz e o Flávio. Então, aqui, como eu falei, essa questão de generalização é totalmente equivocada. Você pode, de fato, generalizar. Você pode ver um padrão, identificar um padrão e dizer, olha só, é o que boa parte das pessoas faz. Então, assim, ou sonega o imposto, deixa o dinheiro em paraíso fiscal, cria empresas offshore, né? Então, assim, é como se faz aqui na Europa, por exemplo, né? Então, assim, aqui na Europa, só para você ter uma ideia, né, como funcionam as corporações norte-americanas aqui, a Amazon, se eu não me engano, ela está em Luxemburgo, porque Luxemburgo tem uma taxa tributária mais baixa do que outros países da União Europeia. Então, assim, está num país da União Europeia, mas como cada país tem faixas de imposto diferentes, elas vão lá e a Amazon paga menos imposto no Luxemburgo. Eles não vão botar na França, por exemplo, a Amazon. Não vão botar, sei lá, aqui na Espanha, né? Porque tem uma taxa altíssima. Eles vão botar em países que têm uma facilidade fiscal melhor. Mas, por outro lado, como eu falei, dá para generalizar. Você pode observar o comportamento dessas pessoas, dos indivíduos, né? Tanto dos indivíduos bilionários ou milionários, quanto das empresas, para você compreender como isso funciona. Flávio, é um trabalhador e um bilionário. Precisa generalizar. Não. Quando você generaliza, você erra. Então, não necessariamente. Toda a OMC e a OCDE tem um projeto, por exemplo, que está tramitando em escala global para fazer essa tributação globalmente. Assim, o evasor de divisa que está no Brasil e muda para outro país vai ter que pagar lá também. Mas quem muda para um outro país não é evasor de divisas. Ele tem um patrimônio. Não, ele não é. Para não pagar imposto. Não, ele vai pagar imposto em outro lugar. Por isso se chamam paraísos fiscais, né? Não necessariamente. Os Estados Unidos não é paraíso fiscal. E o principal destino do brasileiro é os Estados Unidos, ele não é paraíso fiscal. Será que lá eles estão aumentando a fortuna, mesmo com a política aí tem uma questão também, né? Ele falou que os Estados Unidos não é um paraíso fiscal, mas também tem diferenças tributárias entre diferentes estados, né? Por exemplo, o pessoal abre empresa lá em Delaware que tem uma faixa tributária muito mais baixa. Então, assim, as pessoas abrem as empresas, a sede de suas empresas em Delaware para pagar menos imposto. Eles estão aumentando a sua fortuna e a pobreza ela está crescendo junto. Mas isso é um outro tema. Não é. Vamos concentrar no nosso. Questão de causa e consequência. Lá eles se esforçam menos que no Brasil? Vamos lá. Não, lá eles trabalham. E quem trabalha? Os mexicanos, os latinos, a população pobre ou os milionários? Não, todo mundo trabalha. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu acredito, mas a sua recompensa é proporcional de um entregador de aplicativo? É que você está abrindo muitas janelas. Perfeito, porque a discussão moral é essa. A discussão moral não, negativo. Há uma recompensa justa. Uma pessoa que trabalha de maneira honesta dentro daquilo que ela pode fazer é um trabalho justo. Porque esse trabalho não é remunerado à altura. Porque eventualmente você vai ter que cobrar mais imposto de um milionário para pagar mais uma pessoa que faz serviço doméstico. Se a lei criar parâmetros para isso, vamos focar essa pessoa vai ter que fazer dessa maneira. Vamos focar porque está falando coisas aleatórias, tá? Vamos focar aqui. A gente está falando aqui sobre as famílias, as 800 famílias que saíram do Brasil no ano passado. O que acontece quando uma família milionária sai do Brasil? Ela para de empregar, ela para de aplicar o capital dela naquele país e passa a trabalhar, a produzir e aplicar o capital dela no capitalismo financeiro. O investimento não produz ainda. Veja o caso das criptomoedas, por exemplo. Não gera emprego nenhum. Mas eu não estou falando de criptomoeda. Investidores que não estão abrindo fábrica no Brasil. O país está se desindustrializando, você sabe melhor que eu. E com essa plataformização, porque a gente começou a comprar de empresas de capital estrangeiro e baratear
mão de obra que é explorada e escravizada, no Sudeste Asiático, onde novos bilionários estão surgindo. Não por acaso. Sim, mas falando... Você abre muita janela, Luiz. Mas eu tô tendo uma visão que é global. Eu entendo a sua visão global, mas o que eu quero dizer pra você, qual é o nosso tópico aqui? Que o sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Não é. Então, aqui, depois de 5 minutos quase, que o Flávio Augusto puxa pro tópico inicial. Ele percebeu que o negócio foi se expandindo, foi ampliando o escopo do debate, de fato foi o que o professor foi fazendo, ele foi ampliando o negócio, né? Bem, não quero pensar no aspecto micro aqui, vamos pensar no aspecto macro, vamos pensar como os diferentes países estão interconectados e como isso aqui faz parte do capitalismo global. E aí o Flávio Augusto puxa de volta, não, calma aí, o tópico não era esse, o tópico aqui é sobre estratégias para chegar ao sucesso. Então assim, não estamos falando disso, mas ele embarca, né? Ele embarca nesse delírio por um bom tempo, ele vai indo, né? Ele vai se envolvendo, ele vai tentando refutar ou contestar o que diz o professor, mas ele embarcou nisso por 5 minutos, e aí ele puxa de volta. Não, mas perfeito, tô discutindo isso. Não é porque a pessoa que trabalha, se esforça, é honesta, aprende isso desde cedo, ela não vai ficar necessariamente rica. A não ser que você me diga que entrar para uma carreira de estelionato seja uma forma de aprender a ficar rico, talvez a gente consiga concordar. Mas ensinar alguém sucesso, tenho certeza que todo mundo que está aqui tem pais, mães, familiares que desde cedo ensinam o caminho das pedras, que basicamente é ser honesto, estudar, fazer bem, ter disciplina, não ferrar ninguém, e essas pessoas não estão ficando milionárias. Não é só isso, cara. Então, mas aí é que entra a questão do privilégio. Então, eu posso dividir de pele, de gênero, legal, de eu posso personalidade. dividir o meu conhecimento com você aqui. Perfeito. Você acha que você vai me ensinar a ser milionário? Olha, eu posso te ensinar a ser milionário. Eu não sei se realmente você vai conseguir atingir esse resultado, eu não posso te garantir isso. Não é vendendo curso nem fazendo pirâmide. Pirâmide não. Perfeito. Mas vendendo curso é uma possibilidade. Então, mas eu vendo, por exemplo, curso de inglês há 30 anos. Muito bom, mas não foi isso que te deixou rico, eventualmente. Foi. Não foi vender para uma empresa maior que tinha uma projeção de capital. Não, eu já tinha mais de 80 milhões de lucro por ano quando eu vendi para E por que as outras pessoas que vendem cursos assim não estão ricas? Elas são competentes? É uma questão de performance. É uma questão de performance. Então 300 pessoas são competentes e 150 milhões de brasileiros não. Eventualmente eu vou te dizer que... Vocês ouviram? Não, Eventualmente... A gente é incompetente ou preguiçoso. Posso terminar de falar? Por favor. Eventualmente, uma pessoa precisa aprender. Você faz o quê, por exemplo? Eu sou professor. Você é professor de quê? Sim, de geografia. Você é professor de geografia. Eu não conheço nenhum professor de geografia que ficou rico. Nem eu. Mas eu conheço professor de inglês que ficou rico. Eu conheço professor de biologia que ficou rico, dando aula, inclusive é meu sócio, inclusive hoje. Não é? Ele é professor de biologia. Não é? Obviamente criou uma plataforma agora de preparação para Enem, é uma das coisas. Plataformização da educação, é que está baixando o nosso valor de hora-aula. Meu colega, né? Obrigado pela honestidade. Foi interessante a troca entre os dois, né? Embora, como eu falei, tenha escapado totalmente do tópico proposto ali dentro desse segmento, né? Mas só para concluir, eu acho que é o que pode ser extraído de todo esse debate, né? Todo o teor do debate, que é a questão central entre se o problema de uma sociedade é a desigualdade social ou se é a pobreza. Geralmente quem é de direita tende a dizer que o problema é a pobreza. Então, assim, se você erradicar a pobreza, você resolveu a boa parte dos problemas. Enquanto que quem é de esquerda tende a entender que a desigualdade que é um dos fatores de desestabilização social, né? Há argumentos para os dois lados, e aqui entra numa daquelas grandes questões, né, da sociedade, né? A violência, por exemplo, é culpa dos indivíduos ou é culpa da sociedade? Você vai entrando em diferentes aspectos, né, diferentes questões que cada grupo vai ter uma resposta distinta. Embora haja dados aqui bastante robustos para demonstrar que a desigualdade social é um fator, sim, bastante, determinante para sociedades desestabilizadas. Eu já tenho um livro que eu já mencionei anteriormente aqui, que é esse aqui, escrito por Richard Wilkinson e Kate Pickett, que se chama The Spirit Level, em português é O Nível. E aqui eles são da área da saúde, né? Eles não são da área da ciência política, nada disso, eles são da área da saúde. E eles fizeram um estudo comparando diferentes países da OCDE, ou seja, países desenvolvidos, né? Num dos pontos do debate ali, o Flávio Augusto ele menciona uma comparação ali entre Suíça e Índia. Daí ele fala assim, sabe qual é o país mais igualitário do mundo? Um dos países mais igualitários é a Índia. E daí a Suíça tem uma taxa de desigualdade maior do que a Índia. A comparação é muito ruim, porque você compara aqui países muito distintos, né? Você pega a Suíça, que é um país-eco ali, com poucos milhões de habitantes, e você pega a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, e possivelmente em pouco tempo vai passar em termos de população a China. Isso aqui não passou já, acho que já passou, na verdade. Então, assim, você tem uma comparação que não é boa porque pega, critérios muito distintos para comparar dois países que são muito diferentes, né? Inclusive em termos de vários aspectos, né? Políticos, sociais, econômicos, assim por diante. Então, o que o Wilkinson e a Pickett fazem nesse livro aqui é comparar países semelhantes, países ricos. E aí eles fazem um trabalho bastante complexo e bastante sofisticado, comparando o índice de desigualdade desses países e os problemas sociais que existem nesses países. Violência urbana, por exemplo, taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, entre outros critérios, né? Taxa de confiança das pessoas nas outras pessoas e assim por diante. E aí o que eles percebem é que quanto mais desigual o país, mais problemas tem.
E aí, um dos mais problemáticos de todos os países aqui apontados é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito desigual também, da OCDE. Então, assim, há dados robustos que demonstram. O livro é antigo, na verdade, já não é tão recente. Quando que é essa aqui? Eu acho que deve ser talvez de 2000, não sei. 2009. Então, assim, já tem um chão atrás disso aqui, mas tem muitos dados para poder demonstrar, ou pelo menos, ou para reforçar a tese de que a desigualdade social é um dos fatores preponderantes para muitos problemas sociais. Se houver uma redução da desigualdade, há uma tendência que esses problemas sejam parcialmente solucionados. O Flávio Augusto tem a tese de que é impossível erradicar a desigualdade. E aí não tem como discordar dele, porque de fato é impossível, né? Mesmo em sociedades, com poucos habitantes, você vai ter sei lá, algum tipo de desigualdade dentro de uma hierarquia na sociedade. Então, assim, não dá para negar que sempre vai haver algum tipo de desigualdade. Mas isso não é semelhante a você ter pessoas miseráveis passando fome com bilionários que compram lá iates de centenas de milhões de dólares. Aí esse tipo de desigualdade realmente acaba soando bastante imoral e acaba soando bastante corrosivo em termos sociais. Porque o que causa é esse ressentimento e essa fricção na sociedade. Pessoas que não têm nada, despossuídos, que olham pessoas que estão com carro blindado, de helicóptero e assim por diante, e isso vai gerando um atrito, isso vai gerando uma tensão e vai gerando uma insatisfação coletiva que às vezes leva a atos de violência. Às vezes leva a atos de revolta das pessoas que vão lá e quebram tudo e depredam e põem fogo em carro e assim por diante. De ver, às vezes, na França isso, ver em alguns países da Europa as consequências disso. No Brasil não tem muita tradição, mas na Europa tem uma tradição que é revolucionária desde a Revolução Francesa, né? Então, assim, desde que houve a Revolução Francesa, você tem aqui, de tempos em tempos, alguns tipos de momentos, você tem alguns momentos aqui em que as pessoas ficam putas, saem à rua e quebram tudo. Então, é comum. Quer dizer, é relativamente comum. Mas é isso. Então, sim, eu acho que a gente tem bastante dados para poder reforçar a tese de que a desigualdade social é um dos problemas. É o problema em vez de ser a pobreza apenas. É claro que você não quer pessoas miseráveis, né? É claro que você não quer pobreza, mas sociedades pobres, igualitárias, tendem a ser menos problemáticas, às vezes, do que sociedades mais desenvolvidas com alto índice de desigualdade. Bem, eu quero ver de vocês o que vocês pensam sobre essa história toda aí. Deixem no comentário se vocês assistiram o debate integralmente. Como é que vocês entendem? Primeiro, o formato desses debates. Esse debate em particular entre o bilionário e 30 trabalhadores, o que você achou interessante nesse debate aí? E me digam aí, se não respondeu no começo, o que você acha, se é moral ou imoral que haja bilionários no planeta. E aí também só lembrando que já está na pré-venda um novo livro meu, que vai sair em novembro, que se chama O Golpe que Falhou, e conta a história, né, retraça, faz a anatomia da tentativa de golpe de Estado no Brasil e que vai culminar no 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadem Brasília e excedem os 3 poderes. Então aqui eu vou mostrar de maneira incontestável, a partir de documentos oficiais, a partir, de inquéritos, a partir de CPMIs, eu vou mostrar aqui para vocês de maneira incontestável como houve esse planejamento e foi algo muito sério. Assim, por pouco o Brasil não virou uma ditadura bolsonarista. Então vá lá, confira, está na pré-venda, link na descrição também. Um forte abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!